A serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, meu amado. Olá, minha querida. Nós estamos aqui para fazermos mais um momento de meditação, de reflexão, sobre a palavra de Deus, pela nossa intuição e creio que do Espírito Santo também. Essas mensagens, elas ficam muitas vezes assim, eu creio que é o Espírito Santo, fica me incomodando, e vai vindo os versículos, eu vou anotando e monto então essas pequenas pregações. Quando nós vamos analisar o que são os grandes profetas, na realidade são aqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que trazem o entendimento para que nós possamos cada vez mais tomarmos uma decisão na vida em que nós vivemos aqui nesse mundo. Nós vamos começar aqui, o título dessa mensagem é Batalha da Mente. Nós sabemos que uma pastora americana chamada Joyce Meyer, ela tem livros, e é o tema especial dela, mas eu não montei em cima do livro dela, tá? Isso aqui foi uma inspiração mesmo do Espírito Santo. Batalha da Mente. Nós sabemos que tudo começa por um pensamento. Tudo começa por um pensamento. Você se casa com aquela moça porque você pensou bastante nela, acreditou que ela seria a melhor pessoa. Você se casa com aquele rapaz porque, aquele homem lá, porque você acreditou e tal. Mas primeiro você imaginou, pensou, idealizou. Então vejam só, depois que nós mentalizamos, quando nós pensamos, nós geramos um sentimento, E esse sentimento amadurecido, ele vai gerar uma atitude. Então vejam como isso serve para coisas boas, e também é aplicado para uma coisa ruim. Se você pensa numa coisa ruim, acredita no engano, numa tendência maligna, e você gerar um sentimento, esse sentimento também vai dar frutos. Ele vai gerar atitudes também. Nós vamos nos basear aqui pelo livro do 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A Bíblia repete isso, irmão, várias vezes, que o mundo é governado pelo maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não podemos mais agir como se nós fôssemos do mundo. Então, a primeira palavra é um choque para nós. Deus dizendo através do evangelista João, só que aqui é nas epístolas de João, 1 João, que nós somos de Deus, mas estamos dentro desse mundo que é governado pelo inimigo de Deus. Então vejam só, se eu penso em alguma coisa, e esse pensamento é comparado com a palavra de Deus, para isso tem que ter um pouco de conhecimento. Se esse pensamento não há concordância com a vontade de Deus, então eu deveria rejeitá-lo da minha mente, antes de começar a ter o sentimento e depois colocar na prática. É difícil, mas pela continuidade do conhecimento e estudo da palavra de Deus, é possível nós chegarmos à estatura média de Jesus. Então, é isso que a gente está propondo aqui, essa meditação. Nós vamos usar Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que ele vai dizer: assim como você pensa na sua alma, assim você se torna ou assim você é. Pensa como o pensamento é uma coisa poderosa. Vamos usar aqui o filósofo, Depois eu cito, que eu estou esquecendo. É o filósofo, o pai da filosofia lá. Ele disse: se eu penso, logo existo. Então veja o poder do pensamento. Tudo vai acontecer por um pensamento na nossa vida, Então, Provérbios 23, 7. Assim como você pensa em sua alma, assim você se torna, assim você é. Você acaba sendo aquilo que você pensa, Salmos 91, 5, ele vai dizer: não terás medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. E mostrando no Salmo 91, toda vez que eu leio essa questão da seta, você sabe que a seta é uma flecha, Ela tem um alvo para atingir, E geralmente as flechas, elas são para matar alguma coisa, para ferir alguma coisa. Então, essas flechas também, elas podem ser comparadas a pensamentos que vêm na nossa mente, E nós temos que nos prevenir para que a nossa mente não seja o ninho de Satanás, onde ele permeia com uma série de pensamentos, que vai nos levar a tomar atitudes totalmente fora da vontade de Deus. Nós vamos agora para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 3. E você vê que uma pessoa, quando ela está fora do propósito de Deus, ela não precisa estar totalmente endemoniada, como a gente muitas vezes assiste na televisão. Ela basta estar com um pensamento errado. Ela basta estar com um sentimento errado. Nós podemos comprovar isso
aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que foram um dos 12 discípulos de Jesus. E você veja que Judas estava na mesa sentado com Jesus na Santa Ceia, mas ele estava possesso. Né? Muita gente conhece a história do Judas, né? Ele teve a família dele totalmente deteriorada pelo poder romano, e quando falaram que Jesus ia ser o novo rei, ele veio para Jesus pensando que ia ser um novo rei, mas ele não entendeu a proposta de que esse reino seria espiritual. E quando ele viu Jesus se entregando praticamente para morrer, né? Ele disse, eu estou fora, já que eu vou perder, eu vou tirar um proveito aí, pegar umas moedas por isso. Entregou Jesus, né? Ele não entendia o reinado, não conseguiu entender o reinado de Jesus, né? Então vejam só, Judas captou uma ideia errada, um pensamento errado, e esse pensamento gerou um sentimento, e esse sentimento gerou uma atitude. Amém? E nós devemos meditar na nossa vida, né? O que nós pensamos, o que nós agimos, o pensamento vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar uma atitude. Vamos agora utilizar mais um versículo aqui de Mateus, no capítulo 16, versículo 23. Será que o apóstolo Pedro, passou por um momento assim também? Passou, irmão. Então, se esses camaradas que viveram com Jesus passaram, nós temos que nos policiar muito para perceber se nós também não estamos passando por um engano, por um processo errado. Por isso tem que filtrar todo sentimento, todo pensamento, seja cativo à palavra de Deus, né? Mateus 16, 23. Jesus tinha um plano a ser cumprido, que era a vontade de Deus. Mas Pedro queria proteger Jesus para tirar desse projeto, né, desse plano de resgatar a humanidade. E para isso ele tinha que pagar essa conta, entregar a própria vida, né? Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Isso nos remete a aprofundarmos mais no conhecimento da palavra. Porque se nós não tivermos profundidade, como Paulo diz, largura e profundidade no conhecimento da palavra, nós vamos ficar superficialmente, e como o mundo ele exerce uma pressão sobre nós, né, as influências do mundo e tudo aquilo que nos cerca, que é maligno, nós vamos estar então submetendo não à vontade de Deus, mas à vontade do mundo, né? Então vejam só, Pedro ele queria proteger fisicamente Jesus, a intenção era muito boa, mas ia de contra o propósito de Deus, de Jesus aqui na terra. Então veja o ponto de meditação que nós vamos chegar nesse nível aqui, né? Como eu disse, tudo começa na mente. A mente vai gerar um sentimento e o sentimento vai gerar uma atitude. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdotes que confessamos. Por isso que nós temos que ter agora nossa mente cativa à palavra de Deus, fixadas em Jesus. Eu estou com um pensamento aqui. Esse pensamento, há versículos que concordam com o que eu estou querendo, com o que eu estou pensando, com o que eu estou vivendo até esse momento. Se não está, então vai exigir de nós uma mudança, né? E nós temos que confessar em todas as nossas atitudes conhecimentos da palavra de Deus e da vontade de Jesus. E vejam só, irmão, a palavra, o conhecimento, né, da palavra de Deus, ele vai fazer com que todos esses pensamentos, que a Bíblia chama de argumentos satânicos ou argumentos sofismas, né, que é um engano, que a gente pensa que está certo, mas acaba estando errado. Segundo Coríntios, segunda carta de Coríntios, né, no capítulo 10, no versículo 5, a palavra de Deus é preparada para destruir argumentos de toda pretensão que leve contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Veja o perigo de novo aí, a demonstração, né, da batalha da nossa mente. Então, todo argumento, toda pretensão, nós temos que levar isso ao conhecimento da palavra de Deus. Feito isso, nós vamos tomar uma decisão. Jesus concorda com isso, Jesus não concorda com isso, ou a Bíblia não concorda com isso, a Bíblia discorda disso. E nós devemos sempre opinar pela palavra de Deus e não pela nossa própria vontade. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que já nasceram de novo, a Bíblia diz que nós morremos para este mundo, mas nascemos como espírito de novo e como filho de Deus para essa vida no mundo espiritual. Nós estamos aqui, mas não pertencemos mais desse universo. Por isso temos que ter essa habilidade de viver e conviver com todos aqui, amá-los, que é o segundo maior mandamento, né? Amar a Deus o primeiro, o segundo são as pessoas, né? Viver nesse mundo, né? Mas na direção da palavra de Deus.
Nós vamos agora para o 1 Coríntios 10, 13. Desculpa. Deus vai dizer que nenhuma tentação é impossível de não resistir. Toda tentação é possível de nós desviarmos dela. Mas eu digo que se torna mais fácil se você tiver um conhecimento da palavra de Deus, né? Se você tiver um conhecimento da palavra de Deus. Então vejam só, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, que é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então vejam. Eu não sei se eu pus esse versículo aqui, mas tem um versículo que Deus diz que ele quer que a gente sofra para não pecar. Nós sabemos que nós estamos nessa carne, estamos submetidos aos desejos da carne, mas a nossa carne pode até querer, né? Mas nós não vamos obedecer mais ela. Né? Ela tem que ser morta. O desejo dela tem que ser morta para que viva o desejo do Espírito, o Espírito de Deus, né? Romanos 14, 12. Assim, cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia tem vários versículos que vai dizer que nós vamos prestar conta, irmão, até de cada palavra pronunciada de forma errada. A Bíblia diz, não fale nenhuma palavra torpe, que é uma palavra, traduzindo uma palavra podre, uma palavra que ofende a Deus, que ofende as pessoas, né? É muito cuidadoso com isso, né? E Deus também trará julgamento, olha aqui, deixa eu ver qual é o versículo aqui que a gente colocou. Eclesiastes 12, 14. Pois Deus trará julgamento de tudo que foi feito, inclusive de tudo que está escondido. Nós seremos julgados, né? Seja de bom, seja de mal. Vou ler de novo, tá? Pois Deus trará julgamento de tudo que é feito, inclusive de tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12, 14. Então, Deus, a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, ninguém tem como esconder de Deus nada. Vamos finalizar aqui com a 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. É aquilo que eu estava falando, né? Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, você pode desejar alguma coisa. Eu queria tanto isso, mas vai de contra a vontade de Deus, então eu vou desistir disso, tá bom? Isso é a palavra de hoje. Espero que vocês consigam entender o poder do pensamento, primeiro, e que nós vivemos uma batalha. O que Deus gostaria que nós fizéssemos e o mundo nos convida para determinadas situações. Então, essa decisão é nossa. Sabe por quê? Porque Deus deixou o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio. Nós aqui, Ele quer que nós escolhemos a Ele, a segui-lo. Mas nós temos opção. Né? Tem o céu e tem o inferno. Essa opção, essa escolha é nossa. Muitas vezes, muitos de nós escolhemos errar, por desconhecer a palavra de Deus. Vamos encerrar com uma pequena oração, tá? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que não é nós que convencemos ninguém, mas é o Espírito Santo. E que essa palavra, Senhor, atinja a alma, o espírito, divida os ossos e as medulas, de todos aqueles que vão ouvir, meu Pai. E que essa semente brote futuramente no coração de cada um daqueles que estão nos recebendo agora com essa mensagem. Nós queremos louvar o Senhor, te agradecer, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por aquilo que o Senhor ainda vai continuar fazendo. Nós agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima oportunidade.